Paz, amado, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui meditando na Palavra de Deus, estamos aqui na nossa base, em frente aqui da nossa base, né? A casa que é a base do nosso projeto, aqui em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, o projeto Programa de Apoio Evangelístico, né? Estamos já há um bom tempo aqui desenvolvendo esse trabalho, mas hoje eu quero falar de algo que, sobre a autoridade. Nós estamos aqui trazendo vários vídeos falando sobre a autoridade do crente, a autoridade do missionário no campo. E tem muita gente que vai ao campo de missões se sentindo tão pequeno. Isso acontece muito para quem vai para a Europa, o pessoal que vai para um país rico, quem está fazendo missões no Canadá. E antes que alguém fale, mas pastor, quem faz missão no Canadá não faz missão? Faz. Você fala isso porque você não sabe a necessidade desses lugares, né? Seja Canadá, seja Estados Unidos, seja Europa, a necessidade é muito grande. E Canadá, eu não sei medir qual que tá o mais complicado, mas o Canadá, as pessoas que eu tenho contato no Canadá falam bastante dessa necessidade, né? Necessidade de pessoas que realmente vivam o evangelho verdadeiro. Mas pessoas que estão nesses lugares se sentem muito inferiorizado, né? Cultura local, aquela coisa de que você é latino, você não sabe de nada, você veio aqui para pegar dinheiro, você isso, você aquilo, tá? Enquanto que você tá aí, muitas vezes missionários estão aí com o objetivo de ganhar vidas para Jesus. E eu quero falar sobre essa autoridade que você tem, tá? Esses vídeos que nós estamos trazendo aqui, todos eles alcançam tanto a mim como também a você. Mas existem três coisas. Eu tava imaginando assim, uma corda. Você já viu uma corda? Uma corda grossa, ela tem outras cordas, eu esqueci o nome daquilo ali, e que ela vai envolvendo. Eu vou dizer assim que se eu tivesse um exemplo aqui seria melhor, né? Eu vou dizer que essa corda de Satanás, a corda maligna, ela tem 3 pontas que elas vão se entrelaçando. E com essa corda de 3 pontas é que Satanás amarra muito o cristão, para não permitir esse cristão desenvolver a autoridade que ele tem no campo de missões. E a primeira ponta dessa corda, ela se chama incredulidade. Quer dizer, o cristão, o missionário, ele até conhece da palavra, o que a palavra diz, quem ele é em Cristo Jesus. Mas ele conhece, mas ele não crê. É a incredulidade. A outra é a ignorância, é aquele que não sabe, talvez nunca escutou, né? Porque nós estamos falando aqui de autoridade, essa sequência de vídeo falando sobre, nunca ouviu falar, meu Deus, é a primeira vez que eu estou escutando isso. É a ignorância. E a outra amarra é a razão. Então a razão ela é a mesma coisa, ela vê a autoridade, ela é meio que uma mescla de ignorância com incredulidade, né? Às vezes aquele que vive numa razão, ou ele não sabe e por isso que ele recorre à razão, ou muitas vezes ele recorre à razão, ao ambiente racional, porque simplesmente o ambiente racional tirando completamente o ambiente espiritual, porque também ele tem a incredulidade. Então, quer dizer, existe um pouquinho de cada, né? O inimigo pega essas 3 pontas, ele entrelaça e ele amarra o missionário. Então, um missionário cheio de razão, cheio de, não, mas aqui é assim. Não, mas quem trabalha na Bolívia é assim, mas trabalhar aqui na França é assim. Eu sei que tem, sabe? Por favor, vamos aqui levar para o outro extremo. Eu sei que tem diferença, cada país. Bolívia é uma coisa, Paraguai é outra, Bolívia é uma coisa, Argentina é outra, Paraguai é uma coisa, entendeu? Espanha é outra. A gente sabe disso aí, cada região é... Mas entenda no mundo espiritual, a tua posição no mundo espiritual. Tem que entender isso aqui. E o inimigo, ele pega essas 3 cordas, ele entrelaça isso aqui e ele amarra o cristão. E qual que é a saída para isso? Meu Deus do céu, porque a gente falar só da desgraça é fácil. A questão é a gente falar da saída. Tem saída. Vamos aqui para Efésios. E aqui a gente está falando de autoridade, a gente fica em Efésios, né? Eu estou lendo direto aqui Efésios, meditando. E aquilo que Deus vai me falando, eu vou fazendo umas anotações. Vou até colocando meu caderninho aqui, minhas anotações. Tá? Efésios capítulo 1,
versículo 17, eu vou ler rapidamente com você, que diz assim: que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dê espírito de sabedoria e de revelação para seu conhecimento. Essa era a oração do apóstolo Paulo. Ele orava para que Deus pudesse dar à igreja de Éfeso espírito de sabedoria e de revelação para o seu conhecimento. Essa era a vontade do Senhor. Esse era o desejo do Senhor. O desejo do apóstolo Paulo, desculpa. Ele orava a Deus para que pudesse a igreja ter essa capacidade de receber de Deus espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento. Isso é muito importante. E versículo 18 diz assim: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepais qual sea a esperança de sua vocação e quais las riquezas de la gloria de sua herencia em los santos. Iluminar os olhos do vosso entendimento. Sabe, esses dois versículos me mostram algo. Que se não houver um operar de Deus iluminando o coração de tal pessoa, se não houver um operar de Deus trazendo uma revelação de Deus a tal pessoa, é muito difícil essa pessoa enxergar a sua posição em Deus. Ela sempre ela pode escutar essa mensagem, ela pode escutar toda essa playlist aqui umas 10 vezes, esses vídeos, e ela vai simplesmente se levantar e vai esquecer de tudo e vai continuar vivendo a sua vida no nível humano, não compreendendo a sua posição em Deus. E quando o crente entende a sua posição em Deus, o crente ele vai para a oração. Ele vai para a oração. Ele vai para uma guerra espiritual diante de Deus. Ele entra dentro do seu quarto, ele clama pelas almas. Ele sabe que diante de Deus ele alcança batalhas, ele consegue avançar diante do Senhor. Porque ele entende a sua posição diante de Deus. Ele é a autoridade de Deus. Muito tempo, quando eu cheguei aqui na Bolívia, eu vim aqui com o desejo de abrir uma igreja. Eu já contei isso em testemunhos, né? Eu tenho aqui uma playlist só falando de testemunhos. E era o meu desejo fazer isso. 3 anos nós estivemos trabalhando, abrimos pontos de pregação e foi aquela coisa, todo trabalho. Até que um dia Deus me falou: não é esse trabalho. E aquele trabalho que eu estava fazendo, quando eu cheguei para minha esposa, eu falei: olha, se prepara, porque tudo isso que nós estamos fazendo vai começar a minguar e vai acabar. E ela: mas por quê? Eu falei: porque Deus me falou que não é esse trabalho. Deus nos quer no serviço evangelístico. E o tempo foi passando e aquilo que Deus tinha me revelado começou a acontecer. A coisa foi. Enquanto isso, Deus começou a trazer revelação sobre os trabalhos evangelísticos. Mas algo interessante é que muito tempo eu orava a Deus, eu buscava o Senhor, eu jejuava, eu levantava na madrugada, eu orava, eu pedindo a bênção de Deus para o serviço pastoral, o crescimento da igreja, que Deus levantasse obreiros, que Deus salvasse pessoas, que fosse levantado um corpo espiritual aqui, uma família espiritual. Tá mal isso? Não. Mas não era propósito de Deus. Tá? A bênção de Deus está no propósito de Deus. A bênção de Deus não está no que eu quero. A bênção de Deus não está nos meus alvos, mas está no propósito de Deus. Não era o propósito de Deus. E muito tempo nós lutamos em relação a isso. E até quando o Senhor nos trouxe a revelação da vontade dEle, e nós fomos obedientes, deixamos de lado, nós começamos a viver aquela revelação de Deus. E aí as portas começaram. Por quê? Porque foi aberto. E agora eu estava me posicionando como autoridade dentro do propósito. Não de uma vontade minha, mas dentro do propósito. E o Senhor falou que ia colocar material nas minhas mãos. E eu orava ao Senhor e as portas eram abertas, a gente conseguia material. O Senhor falou que ia colocar material. Eu orava por Bíblias, como até hoje acontece. Tem pessoas que vêm e falam assim: mas pastor, como é que você consegue tanto material? Como é que vem tanto material na sua mão? Fala: Deus falou que ia me dar o material, colocar nas minhas mãos e acontece. Vem para minha mão. É porque Deus falou que vai acontecer. E
tempo passou também. Algo interessante que aconteceu foi que era eu e minha esposa, a gente muito no trabalho, na rua, fazendo trabalho todo dia. E um dia com megafone, né, um trabalho que eu gosto, megafone, era eu pregando, ela com folheto, distribuindo, tá? E um dia o Senhor falou assim: para com esse trabalho, coloca o foco no serviço de apoio, coloca o foco nos pontos de apoio, fica na posição de apoio. E aquilo foi outro choque para mim. Eu falei: mas Senhor, eu quero estar na rua, eu quero... E o Senhor falou: essa é a minha revelação. E aí eu mudei completamente a minha tática. Eu comecei a estar muito mais na retaguarda, no serviço de apoio, concentrar muito mais no apoio. E nisso o Senhor começou a levantar obreiros, enviar recursos, e começou as coisas muito mais a acontecer e a expandir o projeto dentro do propósito dele, tá? Por quê? Porque a revelação nos foi dada do propósito dele. Então, os nossos olhos, eles precisam ser abertos. E quando você entende isso: eu não tenho apoio, eu não tenho igreja, eu não tenho um pastor me ajudando, pastor Peniel. Amado, quando você está vivendo a vontade do Senhor, quando você está vivendo o propósito de Deus, você pode estar sozinho, mas você sempre será a maioria onde você estiver, porque Deus está com você. Você pode não ter igrejas te apoiando, mas você sempre terá todo o recurso suficiente, porque você usa o recurso do reino de Deus. Ah, pastor, isso quer dizer que eu não vou ter dificuldade? Que eu vou andar de carrão novo? Não, filho, não vamos misturar as coisas aqui não, tá? Não vamos entrar com carnalidade aqui não. Se Deus te der, amém, glória a Deus, mas não é isso. Você vai cumprir o propósito de Deus, na vontade do Senhor, porque a palavra de Deus está sobre você. Você vive o projeto de Deus, você vive a vontade de Deus. Agora, para isso é necessário você compreender e ser aberto os teus olhos, e você entender a sua autoridade no reino de Deus. E a partir daí você começa a guerrear na presença do Senhor por aquilo que Deus te colocou, na posição onde Ele te colocou. Amém? Eu espero que essa palavra possa te libertar das amarras, romper as amarras, né? E que você possa tomar uma nova posição em Cristo Jesus, que a glória dele possa ser manifestada em você e o cumprimento do propósito dele seja, o propósito de Cristo seja cumprido em sua vida. Amém? Forte abraço. Deus abençoe.